Produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Olá, bom dia, falo do Rio de Janeiro, meu nome é Kátia Arbex. Eu venho fazendo relatórios que eu venho denunciando há 30 anos, mas na verdade esses relatórios, parte desses relatórios e das informações eu já tinha há 35 anos, nós estamos em 2020. Então, desde 1985, eu já tinha parte das informações. Por ter trabalhado em área militar, em 1981, ter trabalhado na Comissão de Implantação do Sistema e Controle do Espaço Aéreo, na Rua Santa Luzia, no edifício Clube de Aeronáutica, no 28º andar, onde ficava a CCA. Lá eu secretariei o Coronel Belchior, que trabalhava para o Sindacta de Curitiba. Depois eu fui trabalhar no aeroporto Santos Dumont como secretária do Brigadeiro do Ar Mário de Melo Santos, Major Brigadeiro do Ar Mário de Melo Santos, na presidência. Eu criei 2 crianças que seriam filhos de pais de adoção. Financeiramente, eu os criei. Quem educava era a mãe. A contragosto do então meu avô, que dizia que eu ia criar 2 assassinos que iriam me roubar e me matar, já que eu tinha sido convidada para ingressar na aeronáutica como primeira mulher no quadro de sargento da aeronáutica.
a pedido do chefe do Estado-Maior na época, que conversou com o brigadeiro e o brigadeiro conversou comigo a respeito. Mas como eu não tinha onde colocar essas duas crianças, já que os avós paternos não queriam ficar, ninguém queria ficar com as duas crianças, eu fiquei encarregada de cuidar das crianças. Por isso eu não fui para a academia militar, então eu criei dois assassinos, dois vermes. Um se tornou segurança de Lula, obsediado em Lula, atacando o governo americano dia e noite. E eu, sem saber, porque ele fazia isso, ao mesmo tempo estava entregando os comparsas dele, achando que ele estava sendo mal influenciado por vizinhos. Eu estava entregando os comparsas dele ao FBI, que prendeu um comparsa dele em Miami, Sérgio Vial, em 1996, na Operação Ponta do Iceberg, e posteriormente prendeu um outro comparsa dele na tríplice fronteira do Brasil. Esse foi para Guantánamo, na base prisional de Cuba. O terceiro amigo dele, que era um delegado de polícia civil, foi preso no Rio de Janeiro, no dia 1º de abril de 2015, dia da mentira, mas ele foi preso. Apesar de um ministro do STF ter dito a este delegado que ele poderia fazer o que ele quisesse comigo, pois ele se tornaria chefe de polícia, ele acabou sendo preso. A maioria das investigações e dos relatórios que a Lava Jato usou, alguns juízes da Lava Jato usaram para se promover, são meus relatórios, não são deles os relatórios. Até mesmo porque em 1985 nenhum deles estava investigando nada. Em 1990, nenhum deles estava investigando nada. Esse rapaz eu coloquei na escola de sargentos de Juiz de Fora. O oficial me chamou posteriormente e disse: ele não serve para a tropa. Eu achei que o oficial estava de implicância com ele porque ele era do Rio de Janeiro. Pedi uma carta de um coronel para que ele tentasse outra vez o curso de sargento. Dessa vez ele passou. Então, mais tarde ele se tornou segurança de Lula. Descobri que ele dava muito dinheiro para um cidadão chamado Adélio Bispo. Sabia que esse Adélio Bispo tinha vínculos com Lula, um vínculo muito próximo com Lula. Mas Márcio dos Santos Arbex era o autor dos repasses de dinheiro a Adélio Bispo. A desculpa que ele dava para a mãe era que Adélio Bispo estava desempregado e umas pessoas estavam fazendo uma vaquinha para ajudar a Adélio Bispo. Ele não soube explicar porque ele tinha que repassar já em 2006 uma faca para Adélio Bispo. Segundo ele mesmo disse para a mãe, Adélio Bispo estava acabando com as reservas de facas dele. As facas que Adélio Bispo usava tinham um líquido especial. Se a pessoa não morresse de hemorragia, porque as facadas eram sempre na altura do pulmão, a pessoa morria de infecção generalizada. Márcio dos Santos Arbex era amigo de 3 ministros do STF, que a ele foram apresentados por Lula, já que ele era o segurança de Lula e frequentava as festas na casa de Nicolás Maduro em 2011.
quando Lula já não era mais o presidente do Brasil. Márcio dos Santos Arbex e Ana Paula dos Santos Arbex conseguiram fazer da minha vida um verdadeiro inferno. Porque se em 1991 eu comecei a fazer relatórios diários e pedir ajuda da Polícia Federal ao doutor Oscar, superintendente da Polícia Federal, foi o que ele me disse que era, que acabou sendo destituído do cargo por enriquecimento ilícito e saiu nas páginas policiais nos jornais de 1992. Podem procurar a notícia que está lá. Já que o delegado Oscar resolveu tomar 5 milhões da quadrilha e a quadrilha resolveu colocá-lo para fora da Polícia Federal. Essa é a história toda. Eu não entendia por que esses dois vermes fizeram da minha vida um inferno e tornaram-se amigos de um maldito islâmico que com os comparsas explodiram a AMIA em Buenos Aires em 1994. A investigação que está rolando desde 1994, mas ninguém prende os verdadeiros culpados. Um chama-se Ali Salem Kader, outro chama-se Mohammad Sheikh Khalid Bon, o segundo está preso em Guantánamo. O melhor amigo de Márcio foi preso pelo FBI em Miami em 1996. Operação Ponta do Iceberg. Bom, depois que eu desisti de pedir desesperadamente auxílio à polícia carioca, à justiça carioca, eu vi que estava andando em círculos, que não iria chegar a lugar algum, já que estava tudo comprometido. Então, eu passei a mandar as provas para o FBI em 1994. Por isso, em 1996, houve a prisão à ponta do iceberg e a minha vida se tornou uma verdadeira gincana no quinto dos infernos. Porque esse sargento do Exército, que agora é subtenente do Exército, deveria ser preso e expulso da corporação. A irmãzinha dele era amante do ex-governador Sérgio Cabral, que eu entreguei no Ministério Público e ele está preso. Mas, se eu tivesse entregue ele só no Ministério Público, ele estaria solto. Para vocês conseguirem entender como funciona a injustiça brasileira. A justiça brasileira não tem endereço certo. Quando uma pessoa tem na contabilidade alguns ministros, alguns juízes que gostariam de ser futuros presidentes do Brasil, as coisas não andam. Adélio Bispo está no hospício para que ele não entregue Lula, para que ele não entregue o general de confiança de Lula e o contrabando de minérios, para que ele não entregue o sargento, que agora é subtenente, Márcio dos Santos Arbex. Ele não é meu irmão, ele não é do meu sangue. A mãe dele, esta senhora, entrou na maternidade e assassinou a minha mãe, porque ela queria se casar com o meu pai. E para isso ela precisava dizer que estava grávida. E como ela não estava grávida, ela precisava de um bebê, ela precisava de matar a noiva, que era a minha mãe. Ela não pensou duas vezes. Ela matou a minha mãe na maternidade, ela me sequestrou. E ela só me contou o que ela fez em 2016, faltando dias para ela morrer, porque ela queria o meu perdão. Estou refém
de um país amaldiçoado, com uma justiça amaldiçoada, com cretinos que fazem orgias sexuais, em vez de trabalhar sério, em vez de fazer as coisas funcionarem. Eles ficam 24 horas tentando derrubar o presidente do Brasil e 24 horas enrolando como um carretel todos os habitantes deste país que parece que estão mortos, deitados em sono profundo, em berço esplêndido. Estou mandando a fotografia do vagabundo, do Márcio dos Santos Arbex, este vagabundo aqui, e da prostituta que ele mora, provavelmente um transexual, porque tem uma bola na garganta. Vocês vão observar que tem uma bola na garganta. Ele gostava de travestis. Ele tinha uma coleção de revistas que homens saíam com outros homens, mas tinham peitos de mulher. Essa era as escolhas dele. Claro, ele não podia ser diferente do pai dele. O pai deste homem era pederasta. Eu considero a pederastia uma doença mental. Mas, infelizmente, depois que o comunismo tomou conta do Brasil, as ordens se inverteram. Os pederastas são pessoas normais e as pessoas normais são loucas. Assim é o que eles acham. Então, eu estou mostrando para vocês aqui quem é que repassava o dinheiro para Adélio Bispo. Esfrega a foto deste cara aqui na cara do Lula. Eu quero ver quantos homens tem no país agora e quantas pessoas realmente gostam do Bolsonaro. Ele trabalha no batalhão de Juiz de Fora. Foi em Juiz de Fora que foi tramada a morte do presidente Bolsonaro. Eles atraíram o Bolsonaro para Juiz de Fora porque eles sabiam que eles iriam matá-lo em Juiz de Fora. Estava tudo programado. Esperava que os juízes tivessem feito alguma coisa para prendê-lo, mas parece que as pessoas que estavam à frente da investigação resolviam tudo entre a investigação e o STF. O STF e Lula, que nunca esteve preso. Lula esteve hospedado nas dependências da Polícia Federal. Não se enganem, Lula jamais esteve preso. Ele esteve hospedado nas dependências da Polícia Federal, dando entrevistas para o Le Monde francês e para alguns astros que vieram visitá-lo achando que o assassino Barrabás era inocente. Lula também é um assassino, ele mandou matar Celso Daniel, e Celso Daniel, eu posso dizer que era um homem digno, não era metido com corrupção, coisíssima nenhuma. Celso Daniel acreditava nos amigos. Celso Daniel estava sendo ameaçado dia e noite por Lula, desde 1994, ok? Celso Daniel me confidenciou que era ameaçado por Lula, que era maltratado pela esposa, porque a esposa tinha sido namorada de José Dirceu na época da juventude. E Lula tinha José Dirceu como um guru, porque psicopatas são assim. Todo psicopata é comunista. Não existe um psicopata na face da terra que não seja comunista. Eles já são escolhidos por isso. Gostam de boa vida, gostam de se dar bem,
gostam de coisas caras às custas dos outros. Fidel Castro, em Cuba, era cercado por prostitutas, comia filé mignon, tomava vinhos importados e fumava charuto dos bons. No entanto, em Cuba, as pessoas morriam de fome. Vocês estão vendo o Brasil virar uma segunda Cuba ou uma segunda Venezuela. Está na mão de vocês. Agora eu gostaria de pedir aos internautas que acham que Moro é sério. Moro nunca foi sério. Se ele fosse sério, ele teria mandado me chamar, teria me dado proteção, teria lido as 500 páginas de fraude processual que foram feitas contra mim. Ele sempre pensou nele e na mulher dele. Fútil. Fútil. Um homem que viu a possibilidade de se tornar um dia presidente do Brasil. Vendeu a alma ao diabo. Lula não está interessado em detoná-lo. Porque se Lula nunca foi preso, agradeça ao juiz Sérgio Moro. Porque a informação de que Lula mandou matar o Celso Daniel já existia nos autos do processo, lá atrás, nos meus relatórios. Mas eles fizeram tudo para que as pessoas passassem pela cadeia e saíssem da cadeia esgravatando os dentes. Então, na verdade, Moro era um aliado de Lula. E Lula bem sabe disso. O dinheiro nesse país canta mais forte. E o povo brasileiro, desculpe, é extremamente covarde. Covarde até os ossos. Os políticos são corruptos até os ossos. É uma bela combinação. Eu estou denunciando essas pessoas há muito tempo. Quando eu escrevia, há 5 anos atrás, que eu era a verdadeira autora de todos os relatórios, as pessoas caíam de pau em cima de mim. E agora? Pergunta a essas pessoas o que elas têm a dizer. Se tivesse escancarado a investigação, o STF não sobreviveria. Porque 2 advogados que se tornaram ministros do STF extorquiam Marcelo Odebrecht. E extorquiam Marcelo Odebrecht descaradamente dentro de uma sauna gay em 1997. E olha que estava tudo sendo grampeado por um órgão internacional que só veio ao Brasil para fazer isto: filmar todos e grampear tudo. Não vejo a hora dos militares americanos invadirem a Venezuela e darem uma limpezinha nesse país. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, na Praia da Reserva. Depois da Barra da Tijuca. O mar está revolto. Ainda há pouco o barco afundou. O nome é Kátia Artex, falo do Rio de Janeiro. Então vocês podem ver o mar. Ontem à noite as ondas ultrapassaram do lado da avenida.
dever que emana do povo. Artigo 1º da Constituição Brasileira. Já para as ruas, todo mundo. Boa tarde. Produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.